E dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo, recebemos hoje em nossos estúdios o governador do estado, Amazoniano Mendes, que é candidato à reeleição pelo PDT. Lembrando que todos os candidatos têm nesta nossa série de entrevistas o tempo de 20 minutos para a entrevista propriamente dita e depois mais 2 minutos para as considerações finais. Bom dia, governador. Seu tempo começa a contar a partir de agora. E o primeiro tema nosso é segurança pública. O senhor tem se defrontado com um panorama complicado de segurança no nosso estado, inclusive colocou como uma das prioridades do seu governo, desse governo que está se encerrando agora em dezembro. O que o senhor vai fazer daqui para frente para enfrentar isso, que será diferente do que foi feito até aqui? Olha, no que diz respeito a qualquer atividade administrativa, atual, eu sou obrigado a fazer referência a mais de 15 anos atrás, né, quando larguei o governo, que é para o povo fazer uma avaliação correta. Quando larguei o governo, lá atrás, não tinha criminalidade. O índice era mínimo. Tínhamos feito 30 delegacias novas, 100 portas, as delegacias tinham plantão permanente, estava tudo tranquilo com relação à segurança, como, de resto, as outras atividades, como de saúde, educação, etc. Volto agora, há 11 meses atrás, e encontro um Amazonas tomado pela criminalidade. E veja você que, no que diz respeito, não podia ser diferente. Das 30 delegacias que eu deixei, só encontrei 6 de plantão. O resto, 24 delegacias inertes. Isso é um absurdo, é uma desconstrução. Mas eu posso te dizer que as coisas estão mudando e estão melhorando, porque hoje nós temos 11 delegacias de plantão e exatamente hoje estamos entrando mais 4, são 15. Eu fui buscar a metade em meses. Daqui para dezembro, eu vou buscar as outras 15 e vamos botar todas as 30 novamente, devolver para o povo funcionando. E é importante saber também o seguinte, das 15 que não estão ainda no plantão, nós temos 2 funcionários treinados para, no caso de uma queixa mais grave, que demande maior complexidade, eles levam o queixoso de carro até a delegacia preparada. Então, nós estamos fazendo um esforço grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os índices baixaram. Depois de 10 anos, 10 anos não, depois de tantos anos, mais de 10 anos, baixaram os índices de criminalidade. Isso não me anima tanto, porque eu sei que a escalada do crime no Brasil é enorme. O Brasil está perdendo a guerra, todos nós estamos perdendo a guerra. Essa vitória parcial que a gente está encontrando, isso não me deixa em paz, não. Tanto é que eu fui buscar a consultoria internacional, que é conhecimento de todos, para a gente ter uma segurança efetiva, concreta, de primeiro mundo. Essa é a meta. Então, são 2 atividades. A atual, nós estamos cuidando bem, estamos reduzindo, e a outra que é para acabar definitivamente. Governador, o nosso segundo tema é a questão da saúde, né? Além da gente ter toda essa calamidade que não só o estado do Amazonas, mas o Brasil inteiro enfrenta, nós tivemos um escândalo imenso no Amazonas, a Operação Maus Caminhos, e milhões de dinheiro, de reais desviados dos nossos hospitais, da saúde básica do povo. Quais são as suas metas para o próximo governo, caso eleito, para mudar essa situação e para realmente o dinheiro, principalmente que vem do governo federal, chegue até, por exemplo, o interior do estado que clama por saúde? Olha, já está mudando, já mudou muito. Talvez você não saiba e as pessoas que estão me assistindo agora e ouvindo também não. Mas veja você, não se repassava 1 centavo, alguns casos, 17 meses, 1 ano, 1 centavo para os hospitais do interior. Dá para acreditar? Mas é verdade. Nós pagamos todo o atrasado e dobramos praticamente esses recursos. Já melhorou muito a situação no interior. Aqui no estado, aqui na capital, nós já acrescentamos 351 novos leitos. É como se eu tivesse feito um hospital novo, enorme, grande, de 350 leitos. As coisas estão mudando e precisam mudar. Veja bem, quando assumi, há 11 meses atrás,
as cooperativas, que são a base da saúde pública hoje no estado do Amazonas, sobretudo aqui em Manaus, há 5 meses não recebiam um centavo, eram milhares e milhares de pessoas, trabalhadores da saúde que não recebiam. Estou pagando toda essa conta, toda essa dívida. Em contrapartida, tive que levantar detalhe a detalhe, contrato a contrato, para evitar que o Estado fosse saqueado. Todo mundo já sabe, isso foi dito às quartas, que nós evitamos um pagamento de cerca de 300 milhões de reais. Mas a coisa mudou, está mudando. Estamos marcando entrevista, consulta por telefone. Não está perfeito. Claro, quando eu digo arrumei a casa, não quer dizer que a coisa ficou perfeita. Então não precisava fazer mais eleição, não precisava mais nada, porque já estava tudo perfeito. Não, arrumei a casa porque eu parei a bagunça, eu parei a desordem. Nós paramos o desacerto, o descompromisso, né? O relaxamento. O estado do Amazonas hoje tem planejamento e está crescendo muito, está avançando positivamente. Governador, o tema seguinte é educação. Nesse tema aí, nós temos duas questões que são as que mais têm sido colocadas nesta campanha. Primeiro, o repasse do Fundeb e o segundo, salário dos professores. Como é que o senhor lida com essas duas coisas? Veja bem, salário de professor, começar por aí. Não pagávamos a database dos professores desde 2015. E foi assim que eu recebi o Estado. 2015, 2016, 2017. Sobrou para o mandato tampão, que não é o nosso governo, o resgate dessa dívida. E nós resgatamos. Assumimos um compromisso de pagamento de mais de 27%. Foi o maior do país. Veja bem. Fundeb. Muita gente confunde o Fundeb. O Fundeb é um fundo de caráter nacional, voltado para a educação, e que o governo federal é obrigado a repassar, de acordo com determinadas regras, recursos para o Estado, município. Ocorre que, durante algum tempo, esse repasse foi feito equivocadamente a menor para o Estado do Amazonas. Quando foi no ano passado, o governo reparou um pouco esse dano e veio de forma extraordinária um recurso elevado, cerca de 300 e poucos milhões, na segunda etapa do Fundeb, né, no segundo semestre. Aí foi uma festa para o governo. O governo da época, que era o governo do Davi, ele inesperadamente recebeu aquela quantia gigantesca do governo. E ocorre que o Fundeb tem uma norma, é obrigado a 60% do recurso, é obrigado a pagar custeio. Custeio é professor. E aí houve uma magnanimidade, né? Foi uma coisa acertada, não foi errada, foi boa. Se deu um abono, né, para o professor, o servidor de saúde, da educação, muito grande, muito bom. Isso empolgou a categoria se achou injusto, uma coisa justa. Mas não, foi acidental, foi um momento, uma circunstância. Isso não quer dizer que fugiu à vontade do governador. Aquilo foi algo que veio do governo federal, reparando um erro antigo do governo federal. Então, o professor que estiver me ouvindo agora, e vendo, é bom que ele procure saber o que eu estou falando, se eu estou falando a verdade. Que compromisso com a educação, o amazoniano sempre teve. Quem criou o Proformar, que formou milhares e milhares e milhares de professores aí no interior, de uma forma pioneira no Brasil. Não foi o amazoniano? O amazoniano não criou a tal da UEA? Foi o amazoniano? Não é o amazoniano a pessoa que mais construiu escolas na história do estado do Amazonas? Não é o amazoniano que lá atrás criou o piso salarial do professor? Então, veja bem, é muito fácil no processo político a gente se equivocar, confundir, mas a verdade sempre vem à tona. Muito bem, o próximo tema, candidato, é economia. Durante muitos anos, o nosso estado foi, referência no Brasil inteiro, desenvolvimento industrial, devido ao modelo do polo industrial de Manaus. Nos últimos anos, devido a toda a crise, a toda a situação que emergiu, o estado
houve um decréscimo. Nós, por exemplo, hoje estamos muito atrás do estado vizinho do Pará, que tem grandes investimentos, e continuamos muito dependentes do polo industrial e do modelo Zona Franca. O que a gente pode fazer para melhorar e alavancar novamente a economia do estado? Quais são as suas propostas para os próximos 4 anos, caso eleito? Bom, eu acho que a Zona Franca de Manaus é algo especialíssimo e que precisa acompanhar a evolução. E nós não tivemos competência de fazermos uma legislação fiscal pertinente, capaz de satisfazer de forma assim absoluta o investidor. Aí, em primeiro lugar, vem o investidor. Sem o investidor, nós não temos nada. Então, há de se fazer uma programação fiscal que dê absoluta segurança, tranquilidade e rentabilidade para o investidor. É preciso rever os incentivos fiscais para melhorar o perfil do investidor, a performance do investidor. Então, e ao mesmo tempo, ficar de olho hoje na indústria 4.0. Nós estamos perdendo a corrida, nós temos que ser mais modernos, temos que evoluir e nós somos, a meu ver, meu modesto ponto de vista, nós somos muito acomodados. Nós estamos há 50 anos com a Zona Franca. Nós não criamos paralelamente nada. Algum outro arreganho, desculpe a expressão, no meu caso do Porto de Itacoatiara, que modéstia à parte foi eu que fiz. Nós até hoje não fizemos nada com relação à gás química no Coari, nós não cuidamos de um projeto de mineração, nós não cuidamos de nenhuma atividade econômica autossustentável. Eu agora estou de olho no sul do Madeira, que é a grande porta de entrada do avanço das fronteiras agrícolas do Brasil, onde temos terras fantásticas, como é o caso do Matupi, e agora estamos fazendo uma obra gigantesca, o Humaitá, que é o anel viário, para garantir aquele porto de escoamento, de produção, que vai anular o porto de Porto Velho, vai levar o Porto Velho para o Humaitá. Ali vai nascer uma grande atividade econômica, não apenas de caráter portuário, um polo portuário, mas agrícola. De grande importância. Mas aqui, especificamente na Zona Franca, é uma política fiscal séria e competência para defender esta entidade. Ela, hoje, nesse momento, ela está sub júdice. A Suframa está sub júdice. A Zona Franca está sub júdice, que é o caso do concentrado. Essa matéria está mal resolvida, a gente precisa resolver isso. Se nós deixarmos o governo federal levar essa parada, nós corremos o risco de não termos mais investimento na Zona Franca de Manaus, porque faltará o principal fator do investidor, confiança. Só para ficar claro, governador, o senhor é a favor, então, de mais incentivos para trazer esses investidores? Claro. Melhorar cada vez mais incentivos. Sem incentivo, olha, a gente só tem atividade econômica por causa dos incentivos. Você tira o incentivo, acabou. Aí você não tem imposto nenhum, você não tem nada, você tem zero. A ideia idiota, imbecil, boba, imediatista de cobrar mais impostos, ela é negativa. Aparentemente, você tem mais recursos, você tem menos recursos. Se você doa mais, você permite, você convida o investidor, ele vem. Então, vai ter uma gama de investimentos, uma variação de variedade de investimentos, que, num somatório, vai ser muito maior, além da geração de empregos, etc. Essa é a filosofia. Governador, o senhor tem falado muito sobre essa questão da Zona Franca e tem conversado com o jurista Ives Gandra, né, sobre essa questão para que ele ajuize uma ação pelo governo do Amazonas. A Procuradoria-Geral do Estado também já teria alguma coisa estudada a esse respeito. Quando é que o Amazonas vai ajuizar, afinal? A ação? Já ajuizou, Marcos, já ajuizou, e isto está lá no Supremo e está na agulha. Eu estou na expectativa. A qualquer momento podem julgar a liminar, né? A cautelar. E, oxalá, eu estou com esperança. Você já sabe qual é o ministro? Se casse a decisão, né, por liminar do governo federal, que foi esdrúxula, ela foi francamente inconstitucional. O senhor já sabe quem é o ministro, o relator do caso? Não sei. Inicialmente era o Toffoli, agora o Toffoli é o presidente. Uhum. Não sei, parece que é a Carmen Lúcia, parece que agora. Não posso lhe afiançar, mas parece que é a Carmen Lúcia.
O senhor falou sobre esse anel viário lá de Humaitá, governador, e tem dito nas suas entrevistas que o senhor vai cuidar da BR-319 da forma como cuidou da 174. Quem estava no batente naquele período sabe que o governo do estado do Amazonas, junto com o governo do estado de Roraima, se não me engano, o governador Aneudo Campos... Era o Neudo. Os dois chegaram para o governo federal e disseram, nós vamos fazer, depois vocês pagam a gente. É algo assim que o senhor pretende fazer. Olha, nem na a 319? o caso de Roraima, deu uma informação curiosa. O Brasil não era sócio do CAF. O CAF é o Centro de Fomento Andino. Andino de Fomento. Né? Comissão Andina de Fomento. Então, eu fiz o Fernando Henrique tornar o Brasil sócio do CAF para financiar Roraima, para Roraima fazer a parte dela da estrada. Tamanha era a minha vontade de fazer o BR-174, que é o meu entendimento, iria alavancar a atividade comercial entre a Zona Franca de Manaus e a Venezuela, e abrir para nós um porto no Caribe. Eu debito a não ocorrência dessas expectativas à política brasileira, né? As questões do nosso Itamaraty, as negociações da indústria, do Ministério da Indústria e Comércio, os negócios que o Brasil fez com o México, por exemplo. O México vende televisores para o Peru, para a Bolívia, para a Colômbia, para o Chile, né? Com isenção de impostos. Nós aqui estamos do lado, nós não podemos vender. Isso é a política brasileira, né? Eles têm interesse superior, porque o Brasil trata muito a parte pobre brasileira como enteado. Então, se há interesse de grupos paulistas, por exemplo, em favorecer o México, tchau, tchau, Zona Franca de Manaus. Então, teria certo, eu estava certo. Mas isso ainda não aconteceu, mas um dia vai acontecer. E a BR-319, ela é, na minha opinião, a maior aspiração do povo amazonense na atualidade. Manaus é a única capital do Brasil que não está ligada por estrada ao resto do país. É bom saber, o povo não sabe ainda, muita gente não sabe, que no tempo do Collor, ele liberou para os estados quem quisesse fazer obra em estrada federal. Eu fiz 160 quilômetros na BR-319. O início da BR-319, que vai até o Castanho, inclusive com as 3 pontes, fomos nós que fizemos. O governo do estado, foi o povo do Amazonas que fez. E agora, eu tenho conhecimento que o Alfredo, do Ministério de Transportes, ele conseguiu asfaltar quase 500 quilômetros dessa estrada. O meio da estrada ficou vazio. O grande inimigo, quem é? Ele me disse que até arranjava recursos para fazer, mas esbarrava na falta da licença ambiental. Então, era através da licença ambiental que se amarrava, o lobby amarrava isso. Agora, eu pedi ao presidente da República, mais uma vez, pedi a delegação para fazer a estrada. Olha... Já está pedido? Já está pedido, estou esperando a qualquer momento a concessão. E eu faço essa estrada. Não tem que me impeça de fazer. Teria 4 anos para fazer e faço. Aliás, eu venho assumindo esse compromisso firme e com a cabeça erguida nos palanques do Madeira, no Maitá, Manicoré, por aí afora. Porque realmente estou convicto. E eu já fiz uma vez, fiz a 174, por que eu não faço o resto da BR-319? Eu faço. A gente está nos 2 minutos finais, governador, dessa entrevista. O senhor falou em obras de infraestrutura como essa da BR-319. Esse pode ser o alavancador, digamos assim, da geração de empregos, que é outro clamor da população? Claro, essa estrada, que pese a oposição dos ambientalistas, entre aspas, na minha opinião, essa estrada vai facilitar muita coisa, criar muita atividade paralela, já, em torno dela, que um dos fatores fundamentais do desenvolvimento é a comunicação. A comunicação que fala o terrestre. Né? Então, ela é fundamental e vai reduzir custo de vida, vai viabilizar mais a mobilidade da população e vai criar uma economia também de per si,
ao seu redor, obedecendo às leis ambientais, claro, extraordinária. Porque o avanço disso, da fronteira agrícola, eu já falei aqui para vocês, é no sul do Madeira, com terras fantásticas. Imagine essa estrada pronta. É um novo Amazonas, é a primeira arrancada autossustentável do estado do Amazonas. Será a primeira grande arrancada autossustentável. E depois vem mineração também, que está na agulha aí para vir, mas eu acho que o fundamental é essa estrada. Governador, nosso tempo acabando aqui e a partir de agora o senhor vai ter 2 minutos para fazer as suas considerações finais e conversar com o seu eleitor frente a frente. O tempo começa agora. Bom, primeiramente, muito obrigado, né? Esse encontro tão agradável, tão bom, e essa oportunidade que vocês me conferem para a gente conversar com o povo, que eu devo prestar conta sempre, e dizer a quem está me ouvindo e vendo que a realidade é essa. A realidade é essa. É complexo, não é fácil, é difícil. Vocês viram, cochilaram, o cachimbo caiu, o Estado se acabou, se arrebentou, tudo se esboroou. Há um trabalho gigantesco de reconstrução, que eu chamei de arrumar a casa. O Estado está avançando. Eu fiquei muito feliz quando descobrimos que crescemos 6,4%, uma coisa que me confortou muito. Nós só perdemos para Mato Grosso, por causa que é o estado dos grãos. O Amazonas está mudando, e mudando rápido, mudando bem. A verdadeira mudança. Isso é que é mudança. Não se faz mudança sem conhecimento, sem competência, sem capacidade, sem determinação, sem experiência, minha gente. Não vamos brincar com o Estado. Não dá para brincar. Quem está falando não tem interesse pessoal mais. É um homem sublimado, não tem mais ambição pessoal, né? Não tem interesse a bens materiais mais. É a sublimação. Agora, eu estive em Manicoré e o dono do hotel, que eu estive lá no ano passado, chegou comigo e disse: "Ei, negão, o que é?" Disse: "Você remoçou 10 anos. O que é isso?" Eu digo: bronca. Então eu preciso de bronca, preciso de problema para viver. Por isso que eu estou nessa luta. Ela é muito do meu gosto, muito do meu prazer. Eu tenho prazer em ajudar o povo e ser responsável pela segurança do meu Estado. É isso que eu quero. Não quero outra coisa, não. É isso, não me interessa mais nada. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Obrigado, então, ao candidato Amazonino Mendes, candidato à reeleição pelo PDT.